A paz do Senhor Jesus. Vamos deixar uma palavra, o poder do jejum. Quando nós estamos em grandes tribulações, grandes lutas que não tem saída, oramos, buscamos, pelejamos e nada alcançamos. A palavra do Senhor fala aqui em Mateus 4 que Jesus deixou para nós exemplo que devíamos jejuar para que nós venhamos assim ter solução dos nossos problemas e suportar as tentações, expulsando as tentações através da oração, mas juntamente com o jejum. Fala em Mateus 4, Mateus 6, Marcos 14, Lucas também fala sobre o jejum, onde Jesus também foi tentado, onde Jesus expulsou o demônio. A palavra fala claramente que a força do jejum, nós temos que saber que na nossa tribulação é necessário jejuar também. A palavra fala que sem jejum muitas coisas não acontecem. Por exemplo, demônios. Quando nós estamos enfrentando legiões de demônios, Satanás ele se levanta, ele perturba, ele causa danos terríveis, destruição de lar, de família. E a palavra do Senhor fala que essa casta de demônio, ela só sai com oração e jejum. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor fala aqui, nós vamos deixar um versículo, Marcos 9, 14. A cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, correndo para ele e o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz-me. E trouxeram-lhe o menino. Quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E disse-lhe Jesus:
Esta casta de demônios, ela não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja Deus. Aqui em Marcos 9, aconteceu essa situação. E nós estamos enfrentando um mundo que as pessoas vão para a igreja e pensam que ir para a igreja, eu aceitei Jesus, eu fiquei crente e nada de mudança na vida de muitas pessoas acontecem. Por quê? Muitas pessoas, elas não creem no poder da libertação. Elas não acreditam no poder da oração de expulsar os demônios. Muitas igrejas são como diz aí fora, uma sociedade que usa o nome de Jesus para se autopromover. Muitos ficando milionários, ricos, e não há libertações na vida das pessoas. Mas nessa tarde eu quero te mostrar para você que está passando luta, tribulação, está em igreja há anos. Você sabe que você está em pecado, a sua casa em pecado, tem várias coisas erradas dentro da sua casa. E você lê a Bíblia, vai para a igreja, é aquela sociedade, é irmão, é um grupo de sociedade de pessoas que te beijam, abraçam, lê a palavra lá, mas eles não pregam a palavra porque eles não têm o dom do Espírito Santo, eles leem, mas nada acontece. Você vai para sua casa de novo da mesma maneira. Tem vergonha de falar que está passando por lutas, por problema, porque a igreja é ali apenas uma sociedade. Mas, se é o teu caso, não sei, tem pessoas que teve a graça de Deus de encontrar às vezes um irmão, uma irmã que é de santificação e fala, não, teu problema, não vou nem dizer dentro da sua congregação, da sua igreja, do seu ministério, às vezes num lugar ou outro, no trabalho ou no hospital, às vezes você está com um parente internado, que nem esse pai, a criança desde pequena, já era um menino grande, desmaiava, hoje o médico fala que é convulsão. Tem a convulsão, sim, mas tem as legiões também. Tanto é que tem muitos médicos que falam, eu fiz todos os exames, eu não sei o que ele tem. É procurar uma igreja. Qual é a sua fé? E muitos de nós temos a sorte de encontrar um irmão, uma irmã, louvado seja Deus, que fala para nós. Jesus ensinou a expulsar os demônios. Traz para mim que eu vou expulsar, vou orar. E às vezes a gente está em jejum e oração, só do demônio nos ver ali no corpo daquela pessoa, ele começa a gritar, manifestar, a pessoa cai, começa a se convulsionar. E nós vemos a glória de Deus. Então você que está aí lendo a Bíblia, tem uma Bíblia na mão, mas você está lendo ela como se fosse um conto de fadas. Você não está experimentando o poder de Jesus. Talvez você até é estudado, teólogo, tem um grande conhecimento, tem poder aquisitivo, mas você sabe que está te faltando Jesus na sua vida de verdade, porque a palavra dele você tem, segue uma igreja, mas você não pôde experimentar esse poder. Então aqui quero te apresentar aqui em Marcos 9, essa chave poderosa. Essa chave chamada chave da vitória, que você tem duas em tuas mãos, a chave da oração e a chave do jejum. Porque a palavra do Senhor, ela fala claramente, louvado seja Deus, que nós temos aflições, tribulações, momentos de dificuldades. Quando é normal, é passageiro, é do cotidiano, é lutas que nós enfrentamos, lutas normais. A gente também, no momento certo, tem a solução daquele problema. Mas quando nós temos um problema insolúvel, que não acontece a solução, é que está faltando essas duas chaves. Muitas vezes você usa uma chave chamada oração, mas está faltando a outra chave,
que é o jejum. Você tem duas chaves principais para obter de Jesus Cristo a vitória em todas as áreas da sua vida, principalmente uma das chaves é a principal para os momentos difíceis e conturbados, desesperos, aflições, isolamentos, problemas insolúveis. Então, o que acontece? Muitas vezes nós estamos com esses tipos de problemas e oramos, sim. Vamos aos cultos, lemos a palavra. Muitos de nós não falamos a nossa aflição para alguém. Lemos a palavra, mas Jesus, ele fala aqui. Oramos também, ele fala aqui que houve um pai de família que levou um filho aonde Jesus estava. E Jesus viu que estava havendo uma discussão ali, perguntou por que aquela discussão. Aquele pai queria se aproximar até de Jesus. E aonde Jesus estava, estavam os escribas, os fariseus, estavam os incrédulos, estavam todas as pessoas, hebreus, judeu ou não, gentias, estavam ali, porque Jesus, ele curava, ele libertava, ele fazia sinais e maravilhas. E antes de Jesus se manifestar ao mundo, a humanidade estava em grande escuridão, a humanidade estava em grande enfermidades, pestes, pragas, pandemia, epidemias, porque não havia cura, gastavam tudo que se tinha, como aquela mulher do fluxo de sangue, mas não tinha milagres. E Jesus, quando ele surgiu fazendo a obra com quase 30 anos, ele começou a fazer milagres. E ali aquele pai estava sendo impedido de chegar até Jesus. E Jesus perguntou para o pai o que estava acontecendo. E o pai falou: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Marcos 9, vamos aqui no 21. No 21 não, vamos do 14 em diante novamente. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Todo mundo queria um lugar para aproximar de Jesus, até os escribas, os fariseus. E logo toda a multidão vendo Jesus, ficou espantada e corria para ele. E o saudaram, porque todos sabiam que receberiam dele alguma coisa. E perguntou Jesus para aqueles homens: por que está havendo essa discussão? Porque o que é que discute com eles? E um da multidão respondeu, disse: mestre, aquele pai queria a cura do seu filho. Ele falou com Jesus que eles não queriam que aquele homem passasse, aproximasse de Jesus. Mas ele teve firmeza, fé e coragem para romper aquela multidão. E ele falou: mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Esse menino, o espírito que estava nele, não só convulsionava, mas ele também não falava. E esse espírito maligno, o pai falava: onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Ele, vendo aqueles discípulos que andavam com Jesus, ele pediu para eles mesmo orar e expulsar, porque talvez ele ali, no meio daquela multidão, ele achou que ele não ia chegar até Jesus, mas eles não conseguiram expulsar. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz-me o menino. E trouxeram-lhe o menino, Quando Jesus falou para trazer o menino estava sendo trazido até Jesus. Satanás que estava no menino, os demônios que estavam no menino, quando viu Jesus, agitou a criança com violência e caiu endemoniado por terra e se virava de um lado para outro, escumando-se. E perguntou ao pai do menino, Jesus perguntou: até quanto tempo a isso lhe sucede? E ele falou: desde que ele era pequeno. Então o diabo, aquele demônio, entrou naquela criança, ele era pequeno. E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Então aquele menino tinha que estar sempre com alguém olhando, porque
o diabo lançava ele em lugares perigosos para o matar. E Jesus ouviu aquele pai suplicar: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, para que Deus venha operar um milagre em nossa vida, é necessário nós crermos que em nome de Jesus há poder para que isso aconteça. E ele ainda falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha fraqueza, na minha pouca fé, na minha incredulidade. Louvado seja Deus. Ele clamou com lágrima. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. E era muita gente, estava juntando ali. Então Jesus expulsou, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Olha, Satanás fazia o menino ficar mudo e surdo. Louvado seja Deus. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, as pessoas que estavam ao redor pensavam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu a ele e se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram: quando aconteceu tudo aquilo, aí Jesus fez o culto depois para aquelas outras pessoas e foram embora. Quando Jesus entrou na casa lá, não sei que casa, de quem era que ele ia hospedar, fala aqui que quando ele entrou nessa casa, os seus discípulos lhe perguntaram, só os discípulos: por que não podemos nós expulsar? Eles não perguntou na frente das pessoas, eles perguntaram: por que nós tentamos, oramos, tentamos expulsar, tentamos mandar o diabo embora, ele não saiu? O que Jesus respondeu para eles? Esta casta de demônios, ela não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então Jesus respondeu para os discípulos o seguiam, estava com ele, via milagres, via curas, via todo dia Jesus dar sinais e maravilhas. Mas o que tem uma parte numa palavra, em outros versículos, não sei se é São Marcos, se é Marcos, que fala que um dos discípulos de João, ou um dos fariseus, se eu não estou muito errada, falou para Jesus: por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus falou: por que eles têm que jejuar? Se eles estão com o noivo, a bodas ainda está aqui. Mas vai chegar dia que quando o noivo for tirado, eles vão ter que jejuar. Então, os discípulos, até Jesus estava ali andando com eles não se preocupavam em jejuar, em se consagrar. Mas Jesus falou que ia chegar momento que quando ele partisse, as tribulações, as lutas iam bater até os discípulos, como nos nossos dias hoje, e nós teríamos que jejuar, como os discípulos teriam e teve que jejuar, porque passaram muitas lutas e tribulações quando Jesus subiu ao Pai. Então Jesus volta aqui, explicando para esses discípulos: vocês não puderam expulsar, porque essa casta maligna, essa casta de demônios, ela só sai com oração e jejum. E eu não sei qual o problema está na sua casa, se é um câncer, se é uma lepra, se é miséria, se é briga, contenda, perseguição, desemprego, ruína. Que desgraça que está aí na sua casa, eu não sei. Se é doenças hereditárias, se é doenças que prosseguem dentro da sua casa há anos, o Senhor está mandando você jejuar e orar. Ele está falando para você: não adianta você ficar pagando convênio caro, não adianta você gastar tudo que você tem, anos e anos na fila do SUS. Essa casta de demônios, ela só vai sair com coisa. Ela não sai com coisa alguma. Ela só vai sair com duas coisas: oração e jejum. Você tem que orar, clamar a Deus e estar em jejum e expulsar. Porque aqui em cima Jesus disse no 19: e ele respondeu, lhes disse, quando o Pai falou que os discípulos tentaram, mas não conseguiram expulsar. Jesus falou: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrereis ainda? Então Jesus estava dizendo que aquela geração, nem os discípulos que estavam com ele, teve fé de repreender o diabo. Tiveram medo, né? Ver o moleque lá, eu vejo isso em várias igrejas. Nós muitas vezes saímos para pregar em alguns lugares, tem aqueles pastorzinhos lá, dodói, aquelas pastorzinhas dodói, não me toque, que nunca dobrou o joelho para orar, não sabe o que é jejuar, só está fazendo a obra de Deus. Muitos por inveja, como diz a Bíblia, outros porque querem riqueza, fama, se aparecer. Mas quando Satanás cai, manifesta, eles não conseguem expulsar, porque é uma geração maligna e incrédula. Só querem ser vistos pelos homens, mas o que Deus ordenou fazer, eles não conseguem fazer, porque eles não se santificam. Então você quer libertação do teu lar, da sua casa, da sua família, marido em adultério, droga, vício, cadeia, pessoas da sua família presa, jovens na prisão, na FEBEM, doenças, tanta peste e praga? É simples, a receita está aqui. Somente 2 ingredientes. Obedeça a Deus e põe esses 2 ingredientes, oração e jejum. Amém? Amém, Jesus.